Antes de começar a falar as etapas do exame físico geral, vale ressaltar a importância dele. Bom, muitas vezes, os dados relatados na anamnese pelo proprietário não é a causa primária do quadro daquele animal. Então, o exame físico geral vai nos direcionar para um diagnóstico mais preciso e evitando que qualquer alteração passe despercebida. Antes de tocar no animal, devemos primeiramente fazer a inspeção tanto do animal quanto do ambiente. Então, a gente começa observando o comportamento dele. Então, a gente avalia se ele está alerta, se ele está calmo, se ele está prostrado, está agressivo. Avaliamos também a postura dele, se ele está na posição anatômica, que é quadrupedal, ou se ele não se consegue manter em pé, né? Se ele está em decúbito. Analisamos o animal a passo para ver se ele tem algum grau de claudicação. Também avaliamos se ele tem apetite, se ele tem um interesse no alimento e também o score corporal dele. Outro ponto que precisamos observar são as fezes e a urina do nosso paciente, com atenção à coloração, consistência, presença de sangue, etc. No ambiente, podemos observar pontos que possam trazer prejuízos para a saúde do animal. Então, como por exemplo o piso do local, né? Que material que é, que tipo de piso é esse, presença de plantas que possam ser tóxicas, disponibilidade de água e alimentos e a qualidade, né, da água e do alimento, a limpeza do local e outras características relacionadas a isso. Então, agora sim, iniciando o exame físico, começamos pela avaliação e coloração das mucosas, tanto oral, nasal e ocular. O ideal é que elas estejam róseas, úmidas e brilhantes. Então, na boca, a gente realiza o TPC para identificar se o animal apresenta algum grau de desidratação. O normal é que o TPC seja de 2 segundos. Então, agora falando um pouco mais a fundo das colorações das mucosas, podemos encontrar as normocoradas, que são aquelas normais, e que torcemos para que sejam encontradas, né? Então, temos também a mucosa pálida, que nos leva a pensar em um quadro de anemia devido ao baixo número de hemoglobina. Temos a mucosa congesta, que pode indicar alteração na permeabilidade vascular ou algum processo inflamatório, infeccioso. Temos também a mucosa ictérica, que apresenta de forma bem amarelada e pode indicar alteração hepática, né? Ela fica amarelada por conta da presença da bilirrubina. E por fim tem a mucosa cianótica, que apresenta uma coloração meio azulada e que está indicando para a gente uma oxigenação. Na região da tábua do pescoço, realizamos o teste da prega de pele, que consiste em pinçar, né, a pele do paciente e observar quanto tempo leva para a pele retornar. Então, esse teste, junto com a avaliação das mucosas e o TPC, conseguimos determinar a porcentagem de desidratação desse paciente. Nos olhos, a gente deve se atentar à presença de petequias, que são pontos hemorrágicos que podem indicar alguma doença transmitida por carrapatos, já que os equinos são animais suscetíveis a essas doenças e que acabam causando um rompimento, né, dos vasos, causando essa petequia. A avaliação dos olhos deve ser sempre bilateral, pois quando o animal apresenta alterações nos 2 olhos, pode indicar uma doença sistêmica
enquanto a alteração em um olho só é uma alteração local. Os linfonodos são órgãos bilaterais que pertencem ao sistema imune. Então, ao palpar os linfonodos, devemos avaliar o tamanho, a consistência, a sensibilidade, a temperatura e a mobilidade. Os linfonodos que a gente consegue apalpar nos equinos são os mandibulares, os pré-escapulares, os retrofaríngeos e os subilíacos. A frequência cardíaca dos equinos adultos é de 28 a 44 batimentos por minuto. A frequência do nosso paciente foi de 38 batimentos por minuto. Para realizar o exame, posicionamos o estetoscópio no terceiro, quarto ou quinto espaço intercostal do lado esquerdo do animal. Além de fazer a contagem dos batimentos, nos atentamos se há ruído, sopro ou arritmia. A frequência respiratória dos equinos é de 8 a 16 movimentos por minuto. E a frequência do nosso paciente foi de 14. Pontos de auscultação pulmonar. Posicionamos o estetoscópio no terceiro espaço intercostal do lado esquerdo do animal. Aórtico, quarto espaço intercostal. Mitral, quarto ou quinto espaço intercostal. Tricúspide, terceiro e quarto espaço intercostal. A escutação abdominal. Para a escutação, fizemos a divisão do abdômen em 4 quadrantes. Quadrante dorsal direito, onde podemos escutar a descarga iliocecal. Quadrante ventral direito, quadrante dorsal esquerdo e quadrante ventral esquerdo. Devemos escutar por 1 minuto em cada quadrante com atenção aos ruídos. A avaliação da intensidade dos movimentos peristálticos são avaliados em atonia, diminuída, normal e aumentada. Temperatura. Como não é um exame confortável para o animal, é ideal deixar por último. A temperatura dos equinos adultos varia de 37,5 a 38,5. Devemos nos atentar para possíveis erros de aferição ou interferências no resultado. Animais em dias quentes expostos ao sol vão ter a temperatura mais elevada, por exemplo.